me, me chegou um convite conhecido para ir numa editora evangélica. Tem que falar esse Olha detalhe. só. Começa por aí. E essa editora evangélica ali em Cavalcante, aqui, hoje ela já é fechada, era um galpão enorme, uma estrutura enorme aqui em Cavalcante, era da Igreja Batista, e Aham. produzia todo o material da Igreja Batista, a JUERP, Junta de Publicação Batista. Enfim, e eu fui para lá sem querer ir, mas onde eu estava trabalhando ganhava pouco, eu estava ganhando o suficiente, no que eu achava adequado. Falei, vou fazer essa entrevista lá, não gosto de crente, tinha uma raiva que me doía de crente. Olha só. Para você ter uma noção, eu morava numa vila onde em cima da minha casa tinha uma outra casa e tinha um irmão cristão. E ele era segurança. E na igreja ele tocava, não sei se era tuba, saxofone, um negócio para dentro. Ele começava a tocar, treinando lá, na casa dele, me perturbava embaixo. Eu pegava meus LP, na época era LP, de rock, bem pesado, e E botava nas voltava. alturas, Para contrariar. para contrariar o crente. Aqueles rock pesado, cheio de palavrão, do Titãs, outras coisas mais, para contrariar o crente. Eu tinha raiva de crente. E aí, ironicamente, a vontade de Deus era que isso acontecesse. Eu fui parar dentro de uma empresa evangélica que publica as revistas da escola dominical da Igreja Batista. Só que eu entrei lá, ateu, da noite, virava às vezes à noite no bar, bebendo com os colegas, não tinha nada a ver com o perfil de crente. E levei para fazer a entrevista de entrada lá, para poder ver meus desenhos, eu levei uma revista que eu mesmo produzi, científica, Aham. cheia de palavrão e mulher nua. Eu Nossa. estava sabotando a minha entrada no lugar evangélico. Imagina você chegar numa entrevista com um material perverso desse, cheio de palavrão, cheio de coisa errada. No fundo, eu não queria entrar ali, ok? Mas Deus queria que eu entrasse. E aí, dessa maneira, a diretora de arte da época me aceitou assim mesmo. Já tinham 10 desenhistas naquele setor, não cabia mais um. Eu fui empurrado por Deus lá para dentro, porque não tinha mais espaço. Olha E aí só. eu não tinha nenhuma mesa para eu desenhar. Eu tinha que desenhar na mesa dos outros. Foi só Deus forçando a barra comigo. Esse homem Sempre. duro. Esse homem duro. E aí acabei entrando na JUERP, porque tinha um salário melhor, um salário bem favorável. E aí entrou o meu dilema. Eu era um homem ímpio, cercado de crente por todos os lados. Era um Rapaz. jovem ímpio, cercado de crente por todos os lados. Detestava crente. Eu falava muito palavrão na época. A cada 10 palavras, 6 eram palavrão ou gíria. Apesar de eu ter uma certa cultura de vocabulário, meu vocabulário sempre foi muito bom. Mas eu gostava de falar palavrão e gíria. Imagino que era ficar lá no meio dos crentes, não podia falar palavrão. Num ambiente que não dava espaço para isso. Eu ficava represado ali. Então, eu entrei assim, de maneira absurda. Não era para aceitar um homem ímpio desse lá para desenhar a Bíblia. E aí veio o Imagina. desafio. Eu tinha que, profissionalmente, agora, desenhar passagens da Bíblia para a escola bíblica dominical dos batistas. E eu estava acostumado a desenhar qualquer coisa, menos Bíblia. E Imagina. aí veio o desafio. Eu tinha que ler o livro preto, chamado Livro Preto, o bendito livro preto, Para desenhar. para desenhar. Porque como é que vai desenhar a passagem? E um roteiro, diz assim, Jesus no Getsemane com Judas. Eu não fazia a menor ideia de como é que era isso. Lá tinha um acervo de material de apoio, ilustrações e outras coisas, de outras publicações bem grande. E eu tinha que Uhum. ler a passagem bíblica e transformar aquilo num desenho aceitável para o meio evangélico. Só que um homem ímpio, perdido, colocaram como se tivesse colocado o homem errado lá naquele setor. Não era, pastor, era o homem certo, Era que um homem certo. precisava estar lá. Deus sabe o que está fazendo. E É. aí foi um desafio, porque eu não queria ler, nem ler o livro preto, mas obrigado a ler as passagens. E vai se cumprir em mim aquilo que diz a palavra, né? E conhecereis a verdade te libertará.
Os meus colegas de trabalho eram 10 desenhistas, tudo evangélico. Tinha um pastor, que é hoje falecido, eu reputo ele como pai, meu pai na fé, meu obstetra da fé, que me fez nascer de novo. E eles faziam um ritual antes de começar a trabalhar. Antes de começar a trabalhar, juntava todo mundo numa roda, dava as mãos e orava. Aquele setor era assim. Agora, imagina um camarada Imagina. ateu, ímpio, no meio da roda dos crentes, para começar a trabalhar. No começo, eu nem fechava os olhos. Eles oravam de olhos fechados e eu ficava de olho aberto olhando para a cara deles. No começo. Imagina. Com o passar do tempo, que vai se familiarizando com aquele povo, aí comecei a fechar os olhos. Aí levaram alguns meses. E assim foi evoluindo. Os colegas me chamavam para ir para suas igrejas, vai ter uma cantata lá, sempre um chamariz, assim, uma coisa bonita. E eu tentava ir naquilo que eu achasse conveniente. E eles orando por mim, todos eles querendo que eu me convertesse. Sabiam que eu era ímpio. Um detalhe, o pessoal que tentava me evangelizar saía chorando. Porque eu dava tanto coice. Sério? Eu era o cara errado para estar ali. Eu dava tanto coice, a pessoa saía chorando, não conseguia me evangelizar. Para você ter uma ideia, para os irmãos terem uma ideia, depois que eu me converti, os colegas disseram que iam me juntar no banheiro e me dar uma coça no banheiro. Os homens Tá, eles fizeram ou disseram que iam fazer? disseram, não chegaram a fazer. Não chegaram a fazer. Olha como é que eu era difícil. Estavam doidos para me pegar no banheiro e me dar uma coça. Porque eu dava patada em todo mundo que tentasse me evangelizar. Não aceitava. Isso daí em quanto tempo lá dentro? Quanto tempo lá dentro? Oi? Quanto tempo você ficou lá até ouvir a mensagem e aceitar? Não se converter, aceitar. Eu aceitava os convites. Aí eu fui numa igreja, do colega, do outro, do pastor, que foi meu pai da fé. E a igreja dele era no alto do morro. Era perigoso. Bandidos entravam no santuário para ouvir armados o culto. Imagina. Era assim. Uma vez ele era um homem muito fervoroso de fé. Ele orou sobre um marginal, um jovem, e falou assim: Damásio, você quer ver o poder de Deus? Colocou a mão na cabeça daquele jovem que estava com uma pistola na cintura e começou a orar. Aquele jovem foi às lágrimas. E eu durão ali do lado dele, só olhando e não entendendo nada e não aceitando nada daquilo. Eu era muito duro. Duro demais. Então, mais do que vocês possam imaginar. Então me explica aqui agora. Como que Deus transformou esse coração duro? Diz para nós. Água mole em pedra dura. A água do tanto bate, até que fura. Os colegas me davam, às vezes no setor de trabalho, colocavam louvor o tempo todo de trabalho. Às vezes eu gostava muito. Quando eu falava assim, eu gostei de tal louvor, no dia seguinte eles me davam uma fita cassete com louvor. Entendi. Eles ficavam investindo em mim, me convidando, falando, mas o coração era muito duro. Eu não acreditava em nada, nem em Deus, não acreditava no diabo, não acreditava em nada. Nem em rifa, nem em sorte, nada. Nada. Eu era completamente fechado para qualquer coisa sobrenatural. Mas aí aconteceu. Eu comecei a ler a palavra, desenhar. Tive que ler muitas vezes ao longo desse período. Os colegas me chamando. Aí nos apelos, os pastores faziam nos finais dos trabalhos, meu coração já balançava um pouquinho, né? Falei, não vou lá na frente. Eu não vou lá na frente. Eu resisti ao máximo o apelo. Porque do outro lado eu cultivava uma vida de mundana, de bar. Tinha colegas de bar do outro trabalho, etc. Até que eu tive uma namorada crente. Nesse período, Deus faz tudo certinho, né? Sim. Uma menina que cresceu comigo na infância, ela se aproximou de mim novamente, nesse mesmo tempo. Ela foi também trabalhando no meu coração, ela me deu uma Bíblia para mim, para eu poder ler. Então, foi todo mundo trabalhando e um complô para tentar me converter. Olha só. Enfim, exatamente 9 meses e um dia depois que eu entrei na Juerp, eu nasci de novo. Foi uma gestação. Glória. Aí, no final, já estava mais maleável, né? Já estava mais tocado.
E eu fui um desses cultos na igreja do pastor, que fez nascer de novo, né? E nesse dia eu tive uma experiência sobrenatural muito forte. Imagina um homem que não cria em nada, duro, no meio de uma roda de oração, no meio pentecostal. Foi no meio do fogo. Foi. E aí fizeram uma roda de oração, e naquela noite, pela primeira vez na minha vida, eu senti a presença de Deus. Só que eu Glória a fiquei Deus. tão tocado, e eu não sei como isso aconteceu. Eu era durão, segurava na mão dos outros, não largava. Eu me joguei no meio da roda, de joelhos, chorando copiosamente como uma criança. Naquele dia, Deus me tocou de cima para baixo, assim, com o dedão dele em cima de mim, e botou prostrado ali no meio dele. Eu voltei para casa depois desse momento, acreditando que Deus existia. Glória a Deus.